Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Quando você pergunta o que é mais importante, qual é o trabalho mais importante que a Fundação faz, obviamente esse trabalho de educação patrimonial e de você preparar os cidadãos do amanhã para saberem quem é Atos Bulcão é fundamental. Mas eu acho que é principalmente para todas as faixas etárias que as pessoas saibam quem foi Atos Bulcão, qual é a obra dele, qual é o legado dele, qual é a contribuição dele para a cidade. Então eu acho que isso a Fundação faz muito bem há muito tempo, mesmo sem apoio. Bom, boa tarde. Eu sou Severino Francisco, sou subeditor do Caderno de Cultura do Correio Brasiliense e cronista do Correio. Estou aqui hoje para conversar com Valéria Cabral, que é secretária executiva da Fundação Atos Bulcão, e com Márcia Zarur, que é presidente da Fundação Atos Bulcão. O tema da conversa, né, é a situação atual da Fundação Atos Bulcão e uma perspectiva alentadora que surgiu, que é finalmente uma audiência pública para a doação de um terreno onde será construída a futura sede da Fundação Atos Bulcão, que já tem um projeto maravilhoso, né, do Lelé Filgueiras, né, que é um dos grandes arquitetos brasileiros, foi parceiro de Atos Bulcão. Então, vamos começar, né? Bom, primeira pergunta, nas últimas semanas, né, a gente ficou sabendo que a Fundação Atos Bulcão vive uma situação dramática, né, de dificuldade de sobrevivência, né, de sustentabilidade, ameaçando até a sobrevivência da instituição. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês duas é o seguinte: qual a relação que tem isso, né, essa situação dramática da Fundação e a ausência de uma sede? Tem a ver uma coisa com a outra? Severino, bom, boa tarde a todos, obrigada por esse convite, é ótimo estar aqui no Correio Brasiliense. É o seguinte, eu acho que o fato da Fundação Atos Bulcão não ter nenhum aporte financeiro para a sua manutenção e sobreviver ao longo desses 31 anos do trabalho que realiza, dos poucos editais para os quais é selecionada, porque nós passamos uma porção de tempo sem ser selecionados para editais, o que é um negócio muito comprometedor para a gente. Então, nós vivemos do trabalho que a gente realiza. E o que acontece? Desse trabalho tem que sair dinheiro para pagar aluguel, água, luz, telefone, internet, salário, impostos que não são poucos, porque como nós temos uma loja que é o que nos mantém, basicamente, nós pagamos um ICMS muito alto. Então, se a gente tiver uma sede, a primeira coisa é que a gente não vai precisar pagar aluguel, né? E a gente se responsabilizar por uma obra que vai ser mais um patrimônio para a nossa cidade, porque um projeto do Lelé não é pouca coisa, né? O Lelé é um grande arquiteto, a gente sabe, o Lelé tomou conta, inclusive, de muitas das obras de Oscar Niemeyer, enquanto Brasília estava sendo construída. E foi um grande parceiro do Atos. Ele dizia para mim que ele desenhava, que ele projetava para o Atos integrar. Então, eu acho que isso é um prazer e um presente que nós recebemos e que nós vamos compartilhar com Brasília e que eu acho que é da maior importância, porque a gente vai ter condições de oferecer, numa outra escala, aquilo que a gente já oferece com muito esforço e muito trabalho e muita dedicação hoje em dia. Certo.
Severino, a gente está muito feliz de participar aqui do podcast do Correio. Sua coluna é uma trincheira, um oásis que a gente tem nessas lutas tão nobres que a gente tem pela cidade. E a Fundação Atos Bulcão, como a Valéria bem colocou, vive com muita dificuldade. E a gente não consegue entender por que Atos Bulcão é o único desses grandes criadores e desses mestres que não está contemplado com um espaço, com uma casa para chamar de sua em Brasília. Porque Atos Bulcão dedicou mais de 50 anos de sua vida à cidade. E a gente tem hoje, eu diria, a marca registrada de Brasília são os azulejos da igrejinha. Não tem como você olhar para aquilo e você não pensar em Brasília. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, se você tem um quadrinho daquele, 2 azulejos que sejam, uma pombinha e uma estrelinha, você pensa em Brasília. Então a gente acha que é uma dívida que a cidade tem com o Atos Bulcão. Não só um presente para a cidade, essa sede permanente da Fundação, mas uma dívida que Brasília vai pagar para esse grande mestre que deu tanto para a cidade e para os brasilienses durante esse tempo todo. Legal. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco desse acervo, né? Porque a Fundação, o que fundou a Fundação, né? Uhum. Qual foi a pedra fundamental? Foram 700 obras, não é isso? Não. Não. Na realidade, o Atos... Não, mas eu quero dizer assim, qual foi de quanto foi a doação de obras dele para a Fundação? É o seguinte, o Atos, para que se construa, que se crie uma fundação, é preciso que, obviamente, uma fundação de arte, é preciso que o artista doe uma quantidade de obras para que você tenha um motivo para ter uma fundação. Então, a gente tem registrado em cartório doado pelo Atos uma média de umas 400 obras, mais ou menos. Só que ao longo desses 31 anos, nós fomos, obviamente, fazendo outras impressões de serigrafias. Então, a gente foi aumentando esse acervo que a Fundação possui. E, assim, em momentos em que nós tivemos financeiramente melhores do que estamos agora, nós adquirimos, por exemplo, uma máscara, né? Alguém que descobriu que o pai tinha trocado com o professor um guache, e daí entrou em contato comigo, e aí trocou comigo por um produto da loja, entendeu? Então a gente tem isso. Por causa desse longo trabalho que a gente vem fazendo há 31 anos, é que nós amealhamos quase 700 obras para o acervo da Fundação. Certo. E qual é o trabalho? Eu gostaria que você explicasse assim, qual é o trabalho da Fundação, né? Porque a Fundação, muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Uhum. A importância desse trabalho, porque tem um trabalho, que eu sei que tem um trabalho de educação, né? De arte e educação, né? De educação patrimonial, né? Com as crianças e os adolescentes, né? E uma série de outros projetos. Eu queria que vocês explicassem assim, o que... O Atos era, antes de mais nada, e você que conheceu ele tão bem quanto eu, sabe que o Atos era, antes de mais nada, um professor. Ele gostava de compartilhar conhecimento, né? Ele gostava de trocar com as pessoas. Então, nós conseguimos, em 2009, fazer com que o Atos fosse considerado matéria obrigatória nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, no 4º e na 5ª série do ensino fundamental. Então, estudar Atos Bulcão é matéria obrigatória no ensino fundamental, na grade da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal. Então, todas as crianças estudam. Então, por exemplo, nós participamos de um edital junto ao FAC e conseguimos, com esse edital, uma verba para desenvolver uma coisa que a gente já faz gratuitamente, sem dinheiro de ninguém, que é receber as escolas, receber as crianças e todas as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre o Atos. Nós temos teses de dissertação de mestrado sobre a obra do Atos, né? E as pessoas se dirigem a gente para ter essa informação. Então, nós temos um projeto que está se encerrando agora, que se chama Descobrindo Atos, onde a gente faz o contato com as escolas, manda buscar as crianças, porque a gente dá o ônibus, elas são recebidas por uma arte educadora,
visitam a fundação e depois de visitar a fundação e de visitar as 2 galerias que nós temos, a galeria AB Galeria, que é a galeria onde a gente faz as curadorias, que normalmente são feitas pelos artistas que amam Atos ou pelos curadores, porque fazem pro bono as curadorias para a gente, e a gente então expõe o acervo do professor, inclusive com etiquetas em braille e com QR Code, exatamente para que pessoas portadoras de deficiências, de necessidades especiais, possam vir e também ter acesso a isso. E essas crianças vêm, fazem essas visitas, depois recebem um lanche e um azulejo e adesivos vinílicos para criarem a sua própria obra. E quando eles vão embora, eles passam para ver 2 painéis aplicados, para ver a obra aplicada na igrejinha e no Parque da Cidade, porque são 2 lugares que, com responsabilidade e com segurança, as crianças podem desembarcar e ir até o local com os professores, com a nossa equipe, mas em segurança. Então as crianças vão ver a igrejinha e o Parque da Cidade para ver a obra aplicada. São devolvidas para a escola e vem então a turma de tarde. Então nós recebemos, eu acho que já esse ano, 28 escolas, fora as exposições que a gente monta nas escolas para que as professoras desenvolvam um trabalho com os alunos, tendo como referência as serigrafias do nosso acervo de Atos Bulcão. Severino, eu acho importante falar que a Valéria Cabral é a alma da Fundação Atos Bulcão há 30 anos. Ela está lá desde o início, ela trabalha desde o início, e eu acho que quando você pergunta o que é mais importante, qual é o trabalho mais importante que a Fundação faz, obviamente esse trabalho de educação patrimonial e de você preparar os cidadãos do amanhã para saberem quem é Atos Bulcão é fundamental. Mas eu acho que é principalmente para todas as faixas etárias, que as pessoas saibam quem foi Atos Bulcão, qual é a obra dele, qual é o legado dele, qual é a contribuição dele para a cidade. Então eu acho que isso a Fundação faz muito bem há muito tempo, mesmo sem apoio. Então por isso é tão importante, voltando agora para a audiência pública de sexta-feira, por isso é tão importante que a gente consiga a cessão de direito de uso desse terreno, porque isso é uma maneira de ter uma sede permanente. E isso é uma maneira, como bem a Valéria falou, de ampliar esse trabalho que já é feito com muita excelência pela Fundação, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Eu queria só dar um depoimento em relação a isso. Eu escrevi um livro que nunca saiu em verbetes e eu quis fazer um teste de audiência com os estagiários, né, do jornal, né, e saber se eles entendiam, se eles conheciam, né, aquela matéria, se conheciam Atos Bulcão e se entendiam, né, a linguagem que eu escrevia, em que eu escrevia, né? E para minha surpresa, eles conheciam muito, eles conheciam grande parte do que estava do conteúdo do texto. E eu perguntei por quê. Ele falou, porque a gente aprende isso na escola, né? Olha que lindo. A importância não tem depoimento melhor do que da esse, educação, né? Sem dúvida, e não tem presente melhor para a agora, Fundação do que ouvir isso. Agora... E a gente ainda faz mais, Severino, porque agora, com esse projeto, a gente tem feito muitas palestras, quando eu digo agora, é desde 2020, tá? E 19, o que seja. Mas a gente tem feito umas palestras sobre patrimônio, sobre a restauração das obras que foram danificadas no 8 de janeiro. Então, a gente tem convidados que vêm falar sobre esses assuntos. E um público bem grande e que vem para escutar e para aprender sobre isso. Assim como também fazemos oficinas para os maiores de 60, que é um público que é muito abandonado, né, nesse quesito de se ocupar. Então a gente faz umas oficinas, faz oficina de confecção de caixas, e aí a gente dá os calendários antigos e as pessoas fazem suas caixas com as imagens do Atos dos calendários.
ou também fazem o Camisetando Atos, né? Que trabalham com stencil e fazem as suas próprias impressões nas camisetas. Depois você vê na rua as crianças vestidas, os adultos, Certo. né? É muito legal, é Certo. muito bom. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco também dessa abrangência do Atos, né? Porque o Atos ele está solto na cidade, não é? Quem quiser conhecer a obra do Atos não precisa ir a uma galeria, né? Basta caminhar pela cidade, caminhar pelo parque da cidade, o viajar, né, de avião, ou até Ou ir ao até ir à cemitério. escola, ao Ou cemitério. até o Quer cemitério, dizer, vai né? comprar flores, né? Isso que eu acho mais lindo do Atos, né? Porque o Atos democratizou esse acesso à arte. Essa história de que a arte fica só trancada dentro dos museus, o Atos desfez isso e integrou as artes plásticas à paisagem. Então é muito lindo a gente ver isso e ver que as pessoas têm acesso ao Atos em tantos lugares, até inusitados às vezes, né? Você tem. Depois é outra coisa que eu digo muito, é uma coisa que, enfim, eu digo, pode não ser a expressão real da nomenclatura, mas eu digo que o Atos tem com o Lelé uma parceria funcional, porque com o Lelé ele fez escolas, hospitais, né? Ele fez algumas residências, então é uma coisa para que as pessoas utilizem, né? E com o Oscar ele tem essa parceria monumental, né? Que está aí para quem quiser virar a cabeça para o lado, né? Então você tem Atos em escolas, tem no Hospital Regional de Taguatinga 2 painéis lindos que estão lá para quem quiser. Você tem no aeroporto não só os 2 satélites, mas também uma obra que nós conseguimos finalmente recuperar, porque com a expansão a reforma tinha escondido ela, e que agora ela está visível ao longo de uma daquelas esteiras rolantes no aeroporto. Então você tem o Atos no teatro, na escola, na igreja, no hospital. No Cine Você Brasília. tem o Atos para todo lado, né? O Atos faz parte dos caminhos da gente e faz tão bem parte dos nossos caminhos que muitas vezes a gente nem vê, porque ele era um integrador de uma generosidade enorme. Porque uma pessoa que você olha para a obra e você não sabe aonde termina o arquiteto e começa o artista, é porque é muito generoso, né? E a generosidade do Atos não estava só nisso, né? Ele deixava os operários ajudarem nos painéis de azulejos. Ele dava determinadas coordenadas ali e deixava que os pedreiros continuassem a obra e fossem coautores daquela obra. Então, generosidade maior do que essa, eu não sei. Agora, eu queria voltar a um ponto que foi tocado aí. Eu queria entender, que vocês me ajudassem a entender, ajudassem as pessoas que estão acompanhando a entender, por que Juscelino Kubitschek tem um memorial, por que Lúcio Costa tem uma fundação, né? O Oscar. É o espaço, né? E Oscar Niemeyer também, que foram Israel Pinheiro, né? Que são os criadores de Brasília. A gente também gostaria de entender. Inclusive o Otto Lara Rezende falou assim, Brasília é a conjunção de 4 loucos, né? O Juscelino, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Israel Pinheiro, né? Mas o Atos daquele jeito dele também, não é? Foi participante muito importante nisso. Uma loucura mansa, né, para participar dessa, né, uma loucura lúcida, assim, uma loucura. Então, por que ele não tem? Porque, inclusive, eles têm dotação, né, orçamentária para funcionar e tudo. Tem, né? Todos eles recebem dotação orçamentária, e essa é uma pergunta que eu venho fazendo há muitos anos a muitas pessoas, a muitas autoridades, a muitas pessoas que poderiam me responder, mas que nunca nos responderam. Então, às vezes, eu brinco com as meninas e digo, eu não sei o que foi que o Atos fez a alguém que impede que a gente tenha um espaço e que a gente tenha uma dotação orçamentária para preservar a obra. É uma fundação de arte, vai fazer 32 anos, não são muitas as que existem, né? E aqui em Brasília só tem essa. Então,
o que a gente faz é preservar um patrimônio que é de todo mundo. Que é A de Fundação Brasília. Atos Bulcão não é minha, não é da Márcia, não é sua, é de uma cidade inteira, é nossa também, né? Mas é sobretudo de uma cidade inteira. E o trabalho que a gente faz é sobretudo com as crianças, é fazer com que as crianças desenvolvam um sentimento de pertencimento a essa cidade e que, com isso, elas preservem o nosso legado antes que a gente não tenha mais patrimônio. Certo. Certo. Agora, o que representa esse prédio, né, que é um monumento, na verdade, né, porque de um grande arquiteto, isso será incorporado ao acervo já valioso de Brasília, né, que é patrimônio da humanidade, né? E o que representa essa sede da Fundação para a Fundação e para Brasília? Quer responder? Eu acho que é realmente, como a gente falou, um presente para a cidade. Não só o prédio do Lelé, mas a possibilidade de você ter um museu Atos Bulcão na cidade. Eu acho que a cidade merece isso. Quando a gente diz que a cidade tem uma dívida com Atos, a cidade também ganha um presente tendo esse museu Atos Bulcão. Como a gente estava falando aqui, já 700 obras integram esse acervo, seria maravilhoso ter um espaço digno para mostrar essas obras e compartilhar essas obras com a população que também é dona desse acervo. Então, a gente fica se perguntando muito, a Valéria falou muito bem, a gente se pergunta muito por que não tem uma dotação orçamentária e por que se demora tanto tempo para desenrolar a situação desse terreno e a gente poder começar a segunda luta, que seria a captação para construir o prédio. E essa segunda luta, se esse prédio realmente, se esse terreno realmente for doado, como tudo indica que será, não é? Assim esperamos. Como será? Como é que vocês imaginam que seria possível construir esse prédio? E eu acrescentaria assim que Brasília propiciou que muitas pessoas ficassem ricas, né? São milionários, bilionários até, eu acho, né? Não entendo muito de grana, não, mas pelo que eu ouço falar, não seria uma oportunidade também para essas pessoas colaborarem, a gente acredita que sim, devolverem para a cidade um pouco do que receberam? Né? Eu acho. Nós já fizemos alguns contatos. Eu digo sempre que é uma coisa muito difícil você ir pedir dinheiro a alguém para construir alguma coisa aonde você dizer para a pessoa, olha, eu sinto muito, um dia eu vou ter um terreno para construir isso. Você me dá dinheiro? Fica difícil, né? As pessoas vão dizer, e ela, coitada, ficou doida para sempre. Então, se você tem um terreno concedido, porque na realidade é uma concessão, porque o público não pode doar para o privado, né? Então é uma concessão, em princípio, por 30 anos renováveis, o que já é um grande negócio. Então, se eu tenho um terreno e eu vou, por exemplo, a um banco, a uma estatal, e digo, olha, nós temos um terreno em tal lugar assim, 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 está aqui a carta que diz que ele é nosso e que a gente pode construir nele. Você quer ser um dos mecenas, digamos assim, um dos patrocinadores, parceiros da construção dessa instituição, fica mais viável, né? Eu posso correr atrás, eu corro atrás há tanto tempo de tanta coisa para a Fundação, que será um prazer correr atrás para realizar, enfim, um presente para o Atos que merece mais do que tudo, porque passou aqui 50 anos da vida dele, o único que passou 50 anos da vida nos dando 260 obras a uma cidade. Não existe isso em nenhum lugar do mundo, Severino. Só em Brasília. Então é preciso que as pessoas olhem para isso como uma coparticipação que só vai enaltecer a si próprio. Então, que os construtores, que os empresários da cidade se sensibilizem com isso e que nos ajudem, né?
A É o gente que a gente crê que a tenta. gente vai ter realmente muitas parcerias a partir do momento que tiver essa cessão de direito de uso do terreno, porque não tem como a gente realmente tentar captar algum recurso se não tiver onde construir. Mas com essa cessão de direito de uso, a gente crê que realmente essas pessoas que se beneficiaram tanto da cidade vão retribuir para a cidade. E uma coisa que nos deixou muito felizes, eu e Valéria temos conversado muito sobre isso, é a maneira como o brasiliense abraça Atos Bulcão e a Fundação Atos Bulcão. É impressionante como as pessoas têm carinho pelo artista. E isso para a gente é muito caro. E a gente sabe que isso, que nesse segundo momento, quando a gente tiver o terreno, a gente vai ter essa ajuda, esse abraço, esse acolhimento da cidade inteira. Então, quanto a isso, é uma segunda luta, mas estamos preparadas para ela também. Legal. Olha, eu queria que vocês sintetizassem assim para a cidade, por que o Atos Bulcão merece uma casa digna e e qual a importância disso? Vocês já falaram bastante, mas eu queria que vocês sintetizassem esses argumentos. Eu acho que principalmente pelo legado de Atos, né? Tudo que Atos fez pela cidade, tudo que Atos deixou para a cidade e essa marca registrada que virou a obra de Atos, que faz com que a gente associe imediatamente a Brasília. Em qualquer lugar que você esteja, que você veja os azulejos de Atos, você pensa na cidade. Até mais do que a coluna do Palácio da Alvorada, até mais do que os monumentos do Niemeyer, eu acho que hoje Atos Bulcão traduz mais Brasília. E por isso, não tem nada mais justo do que ter uma sede própria e um museu Atos Bulcão para todos os brasilienses terem acesso ao acervo que a Fundação conseguiu fazer durante esse tempo todo, né? Reunir durante esse tempo todo. Eu acho que a Márcia disse muito bem tudo isso, mas eu acho que é realmente isso. O Atos tem uma obra muito simples, muito elegante, mas muito lúdica. Então ela é muito fácil, de absorção fácil, né? Então, haja vista que as crianças são as primeiras pessoas a adorar brincar de Atos Bulcão, né? Então, eu digo que para você ter mais um Atos para chamar de seu, que se você tem um local para você ir, para você fazer pesquisa, onde você pode ver muito mais obras do que você pode ver atualmente no espaço que nós conseguimos oferecer ao professor, eu acho que ter uma sede com mais espaço e tão bonita quanto é o projeto que o Lelé deixou para o professor, eu acho que é muito importante para a gente que trabalha para isso e para uma cidade que recebeu de presente 260 obras e 50 anos de trabalho e de beleza de um homem que era tão simples e tão genial. Acho que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Agora, também só um aspecto é que acho que seria um ponto turístico da cidade, sem né? dúvida. Sem dúvida. Assim, que as pessoas gostariam de visitar, né? Seria uma atração a mais, poderia ser incorporado sob esse olhar, né? de estímulo ao turismo. Né? Inclusive porque já existem circuitos que as pessoas fazem. Há muito tempo atrás a gente tinha na Trilha dos Azulejos, né? O Atos ainda estava vivo quando 3 moças criaram esse projeto e faziam esse projeto. Hoje em dia tem um que visita as obras que não tem nada a ver com a gente, não, a gente fundação, mas as pessoas já criam mecanismos, inclusive os guias de turismo criam mecanismos para fazer visitas na cidade pontuadas pelas obras do Atos, porque tem Atos em todo lado, né? Então se visita Brasília inteira com Atos Bulcão e ainda por cima se visita Brasília inteira com colorido e movimento. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês, a Márcia e a Valéria, e a gente encerra aqui e
convocando, né, para a audiência pública que será realizada na sexta-feira, às 11 horas, e tem convidados, mas eu acho que tem espaço também para manifestações dos cidadãos comuns. Muito espaço. Né? É sexta-feira, 11 horas da manhã, no auditório do Museu da República. Legal. E é bom a gente dizer o endereço, o horário e falar. Por favor, participem. Se você gosta de Atos, se você gosta de Brasília, manifeste-se. É a hora agora. A gente precisa, eu estou brincando, vamos precisar de todo mundo. E vamos mesmo precisar de todo mundo, como diz a letra da música do Beto Guedes. Vamos precisar de todo mundo. Inclusive, porque quem quiser se manifestar na audiência pode se inscrever no momento. Eu não sei dizer como, porque é uma inscrição que será feita por parte da Secretaria de Cultura, não é uma coisa da nossa alçada, mas a Secretaria de Cultura avisou que as pessoas que quiserem se manifestar no palco, digamos assim, que podem perfeitamente se inscrever no momento da audiência e ter 3 minutos para falar. Terão 3 minutos para falar. E é importante a gente pontuar também que a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Governo estão muito empenhadas, porque a gente que é jornalista, a gente quando tem que criticar, a gente critica. Mas também quando tem que dar o crédito, eu acho que é importante a gente dar o crédito. Que a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Governo estão muito empenhadas em realmente resolver a situação do terreno e pagar essa dívida para Atos Bulcão. Então a gente está aqui na torcida e pedindo para que todos os brasilienses compareçam na sexta-feira, às 11 da manhã, no Museu da República. Não, beleza. Então vamos lá, porque eu acho que o Atos, né, nos representa, confere dignidade a Brasília. Né? Quando se fala em Atos Bulcão, né, as pessoas reconhecem. Ele tem um reconhecimento internacional, né? Não nacional e internacional. Né? Ele é um artista de Brasília e um artista do Brasil e é um artista do mundo também. É verdade. Não é? Imagina o orgulho do brasiliense, né, em ter um artista desse quilate. Ele é estudado, Severino, todos os anos na Cátedra de Cerâmica da Universidade de Valência, na Espanha. E tem, inclusive, alguns livrinhos publicados onde eles estudam e eles publicam anualmente quem eles estudam, e tem um que tem capa de Atos Bulcão e que é todo dedicado ao Atos. Assim como a gente tem, como eu disse, uma porção de dissertação, de mestrado e etc. Então tem muita gente estudando Atos Bulcão no mundo. Bom, beleza, gente. Acabou o nosso tempo. E então, muito obrigado a Valéria, a Márcia. Tá? A gente que agradece. Super obrigada.